Então, boa tarde, gente. Obrigada, Silvio. Acho que estamos inaugurando aí essa primeira atividade aqui na universidade, que espero que esteja mais presente, né, nas ações de não só pesquisa, mas, como vimos agora, extensão, né, ensino. Então, eu sou Marineide, sou professora meio híbrida, né? Meio contaminada por várias coisas, né? Mas entre elas há os movimentos, as lutas todas, né, que a gente conversava aqui, mas fiz uma passagem muito grande pela educação básica, então eu fiz muito trabalho com escolas, creches, com as infâncias, né? Uma vez fazer um trabalho numa escola que atendia de criança, que até EJA, uma diretora usou uma expressão que eu sempre uso, que ela diz que aqui é da fralda à catarata. Então, eu já passei da fralda à catarata. Então, quer dizer, desde os pequenininhos até a pós-graduação, né? Tanto na educação básica como no ensino superior. E vivi algumas experiências de governos, né? Eu trabalhei em Santo André, no governo do saudoso Celso Daniel, né? Quando se começou ali toda a perspectiva democrática, em 89, né? Então, eu coordenava pré-escolas e creches, né? E aí, depois, fiquei um tempo no governo de Santo André, e depois fui, naquele mesmo período, para o governo de Erundina. E lá eu estive muito mais diretamente com os movimentos e com a Zona Leste, né, acompanhando a Secretaria do Bem-Estar Social, então os convênios na época, que não tinha cara que tem hoje, né? Mas que deu para perceber, assim, toda a dificuldade da administração pública em assumir, de fato, muitas demandas, né? Em especial as creches, que são equipamentos muito caros, né? As creches são equipamentos muito caros, crianças o dia inteiro, podem 5 ou 6 vezes, era caro, é muito caro, são 2 turnos de profissionais, né? Se a gente for trabalhar aí com 6 horas. Bom, isso tudo para dizer aí depois a educação básica em todos os níveis, superior, que me aposentei, então, na Universidade Federal de São Paulo e venho agora somar aqui com esses cursos novos, né, de licenciatura, em especial a Leila, já vamos fazer aqui uma propaganda, né, que é uma licenciatura interdisciplinar de educação das infâncias, linguagens e artes, proposta aí de professores, e que desde fevereiro, né, fomos uma equipe aí para pensar um projeto inicial, né, um projeto pedagógico inicial. E aí também, na sequência, a licenciatura específica em pedagogia, considerando que na estrutura curricular da Federal da ABC não comportaria começar com um curso de pedagogia, porque varia ter um curso guarda-chuva, assim, para depois uma licenciatura específica. Então, é um pouco desse lugar que eu leio Paulo Freire, né? De todas essas andanças, essas errâncias, né? Eu fiz pela vida e que eu li Paulo Freire, né? Então, tem sido uma leitura que me acompanha, e acho que mais do que me acompanha é a me guia, né? São conceitos, são princípios, né? Acho que mais que conceitos, são princípios que acho que todo educador deveria ter. E aí é importante dizer que ele nunca fala em professor, né? O Paulo Freire fala em educador, né? E na Prefeitura de São Paulo tem um trabalho com a filha dele, a Maria Freire,
também sobre psicanálise e outras coisas, ela então dizia que educador é aquele que educa a dor. Educa a sua dor e a dor do outro, né? E, então, é isso que eu venho trazer aqui para refletir com vocês, né? Algumas passagens, e eu acho que nesse texto, que eu não sei se vocês leram, mas a ideia daquele dossiê era trazer uma face do Paulo Freire pouco conhecida, que é o Paulo Freire gestor público. Todo mundo conhece a teoria do Paulo Freire, né? Mas ele teve a competência, né, e a generosidade de colocar em prática a teoria dele em várias passagens, né? E aqui eu pretendo, então, trazer alguns princípios, alguns conceitos para chegar a esse Paulo Freire gestor, né? Quer dizer, como que ele, vivendo experiências, né, em diferentes administrações, ele pôde colocar em prática boa parte da teoria dele, né? Então, podemos começar lá no instalo. Só para dizer que essa dinâmica aqui, ela não é freiriana, certo? Global, tudo bem, mas alguém falando e o outro escutando, não tem nada a ver com isso. Mas a gente pode combinar um círculo de cultura, né, Silvio? A gente pode combinar um círculo de cultura como um exercício, né? Para a gente poder pensar em como, do ponto de vista metodológico, ele organizava essa teoria aqui. Bom, se puder passar, eu fui colocando várias carinhas dele ali, peguei na internet. Então, a intenção é fazer uma breve introdução, falar de alguns conceitos que eu considero chave, né? Na pedagogia freiriana, e aí chegar no Paulo Freire, gestor público, né? Quer dizer, como gestor público, como ele pôde colocar em prática essa coerência teórica, prática e o compromisso social. E fazer algumas provocações, né? Porque nós somos nós e nossas determinações, então é importante pensar o que o Paulo Freire nos diz diante dos desafios que a gente tem, né? Então, aí, para começar, eu dei aula de didática há muitos anos, fiquei com isso, né? De entender o que é a pedagogia libertadora, né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Então, acho que é atual, sempre necessário a gente falar de Paulo Freire, né? Para decifrar os desafios que a gente tem hoje, né? Então, ele nasceu em 21 e morreu em 97, né? Tem uma lei federal de 2012 que tornou o patrono da educação brasileira, né? E mais recentemente, tem outro patrono da escola brasileira, que é o Unísio Teixeira, né? Então, a ideia de recriar o seu legado, porque o que ele sempre dizia é o seguinte: ele não criou uma teoria para ser imitado, mas para ser recriado, né? E a base, eu acho que da teoria freiriana é garantir a educação como um processo humanizador, que eu acho, do meu ponto de vista, a gente está perdendo isso, pensando numa perspectiva de educação escolar. E aí depois eu vou separar um pouquinho o que é educação como prática social e o que é educação escolar, né? Então, aí a gente situa o Paulo Freire dentro das tendências que a gente tem pedagógicas, o que a gente chama de uma pedagogia libertadora, tá? Então, o que a gente tinha antes? Tinha o que a gente também convencionou chamar de pedagogia tradicional, que vem dos jesuítas, que é instrucional, que é essa ideia de que o professor sabe e os estudantes não sabem,
e que, então, fica essa relação assimétrica de mando e obediência, né? Eu sei, você não sabe, vou te ensinar, você vai memorizar, vai fazer, né, uma série de exercícios, porque tem que treinar, aí depois você faz uma prova e eu te avalio. Então, ela é muito mais produto do que processo, tá? E aí, na sequência, dentro das teorias pedagógicas, a gente teve, aqui no Brasil, né, nos países, tivemos outros, mas no Brasil nós tivemos a Escola Nova, né, no início da década de 30, que tentava ser contrária a essa ideia instrucional, e no lugar do protagonismo do professor, se colocava o protagonismo da criança, do estudante, então, chamados hoje métodos ativos, né, de aprendizagem. Mas a grande crítica à escola nova é que ela ficava no sujeito, né? Então, não colocava uma perspectiva mais ampliada, né, do social, do coletivo. Né? Também nesse período tivemos, com a vinda dos europeus, italianos, espanhóis, portugueses, as escolas libertárias, no início do século, que, né, quer dizer, foi um movimento muito presente no sindicalismo e que eles construíram escolas, né? E a ideia dessas escolas, elas tinham uma perspectiva mais do que hoje a gente chama de gestão democrática, é uma autogestão, né? Então, a ideia dos trabalhadores poderem assumir aquilo, né? E aí a gente vem com a pedagogia libertadora do Paulo Freire, que eu vou historiar depois, dizer como é que ele chegou na teoria dele, né? Libertadora no sentido da emancipação, no sentido de que esse sujeito e aí eu vou falar dos níveis de consciência, né? Quer dizer, como que ele, nesse trânsito de se conhecer, conhecer o mundo, problematizar, chegar às raízes de explicar por que o mundo é do jeito que ele se liberta. Né? Então, o conhecimento tem esse papel libertador. Né? E aí, depois, na sequência, uma das críticas que Paulo Freire sofreu e sofre é que ele não estava ligado nos conteúdos, né? Então, tudo acontece na educação e os conteúdos, né? Os saberes historicamente acumulados. Mas não é isso, ele nunca disse isso, pelo contrário, que quando secretário de Educação, ele promoveu todo o movimento de orientação curricular que tinha por base os conteúdos historicamente construídos. Mas é uma crítica superficial, né, que se faz a ele, de que ele não estava interessado nos conteúdos, e que a escola podia ser esse laissez-faire, né? Não é isso. Então, na sequência, vem uma outra tendência muito encabeçada pelo Saviani, pelo Libano, que é uma ideia crítico-social dos conteúdos. Então, assim, tinha toda a crítica ao Paulo Freire. Então, os conteúdos, né? Que conteúdos são esses historicamente construídos? Eles também têm alguns domínios, né? Eles são construídos em algumas bases. Né? Então, é toda uma crítica, mais uma perspectiva marxista desses conteúdos. Então, só para situar onde fica, dentro das tendências, né, pedagógicas, o que a gente chama dessa pedagogia libertadora. Né? É libertadora porque, ao conhecer, ao se promover processos de conhecimento, e esse conhecimento não é só o saber escolar, mas todos os conhecimentos que transitam, né? Você acabou de falar dos seus conhecimentos, né? De como você vem construindo isso. Então, como que a gente pode juntar
esses conhecimentos, e isso é libertador. E aí eu pensei em trazer mais um toquinho para a gente pensar em alguns conceitos chaves. Tem outros, mas eu acho que para a gente pensar aqui nesse momento é educação e educação popular, círculos de cultura e conceituação. Ser mais, essa ideia do inacabamento humano, ele vai dizer que todo ser humano pode ser mais, tem uma potência, né? E o inédito viável, que é justamente um caminho para essa transformação. Pode fazer. Então, educação. A educação é uma ser em qualquer outro lugar, tem uma perspectiva educacional, né? E ele diz que vai ser libertadora quando ela, de fato, for radical, ela ir às raízes, né? E humanizar, contribuir para que esses humanos sejam mais humanos, né? Então, a educação ela é um ato político e é um direito público. Então, na Constituição Federal de 88, nós temos um artigo 205 que fala em formação humana plena. Então, a escola, por onde a educação transita, ela deveria promover essa formação humana plena, que não é só o cognitivo. O que a gente fez com a escola foi reduzir a cognição, foi reduzir a um nível de conhecimento. A gente aprende com o sensorial, a gente aprende com a imaginação, mas isso não está no ideia. Mas isso não está em questão hoje. Cidadania e invenção. Ele não vai trabalhar com essa ideia de cidadania como ponto de chegada. Então, vamos trabalhar para todo mundo ser cidadão. Todos são cidadãos. Então, a cidadania é um ponto de partida. Né? E a capacidade das pessoas de serem inventivas, né? A relação educador-educando precisa se dar por um processo mútuo e horizontalizado. E aí um papel importante do diálogo. Né? Então, se não ele chama de uma educação bancária, ser instrucional, e o bancário vem na ideia do banco, que eu chego e deposito dinheiro. Né? É mais ou menos isso, né? Tem até umas figuras do Paulo, né? Da teoria do Paulo Freire, uma cabeça aberta, e o professor chega com um monte de conhecimento colocando ali na cabeça. Não é isso, não é uma educação bancária verticalizada, né? Ela é horizontalizada e em diálogo, né? Entre educador e educando. Você fica entendendo. Aqui está na paz. Né? Mas aí você me vai acompanhar ali. Você não quer ver mais? Bom, sujeitos e conhecimento. Então, toda a obra fala nunca ser um indivíduo. É sempre sujeito. Né? Esses sujeitos e conhecimentos eles estão se construindo nas culturas, e aí é muito importante ele sempre defende não uma educação ideológica, mas uma educação com posicionamento. Então, o primeiro livro dele, que é o livro Ação Cultural para a Liberdade, o segundo é A Pedagogia do Oprimido. Já na entrada da Pedagogia do Oprimido, ele diz que ele está escrevendo para os esfarrapados do mundo. Então, ele tem um lado, né? Ele está dizendo qual é o posicionamento dele. E ele diz que não tem neutralidade na ciência, no conhecimento. Então, não é possível a gente continuar falando, não é que não, o conhecimento está acima de tudo, não. O conhecimento está a serviço sempre de alguma coisa. Né? E a pergunta que ele sempre se fazia, que na Prefeitura de São Paulo fez muito essas duas perguntas,
a favor de quem e contra quem está a educação. Não é? Então, acho que com essas perguntas, ele nos ajuda a ir à raiz, né, de que educação é essa que ele defende. E aí, a educação popular. Então, se por um lado a educação é a prática social que acontece em todos os lugares, a educação popular é, ao mesmo tempo, uma prática educativa e é uma proposta pedagógica. Né? Então, como prática educativa, esse sujeito educa e se educa. Então, o educador, na relação com o educando, ele também está se educando. Né? E ele vai chamar muita atenção sobre a leitura de mundo. Né? Essa leitura de mundo, todos temos maneiras de compreender o mundo. Mas, muitas vezes, a depender do meio, a depender de como a gente vive no mundo, de como esse mundo está determinado, né, está organizado, a gente tem uma visão mais crítica ou menos crítica. Né? Então, essa prática educativa precisa levar para ele a uma emancipação desse sujeito, a uma libertação dessas amarras. Né? E como proposta pedagógica, então, é a ideia de valorizar os conhecimentos produzidos às margens da sociedade, os movimentos sociais, né, na sociedade em geral, questionando esse modelo bancário. Né? E aí a ideia da educação popular, ela tem várias origens, mas aqui na América Latina, a gente pode falar de lutas e resistência, de conflitos, né? Como uma força que surge de baixo, uma força instituinte, não uma força que vem de cima, né? E que preza a igualdade e a justiça social. Então, ele, quando saiu do Brasil, já foi direto para a Bolívia, depois foi para o Chile, e no Chile ele pegou toda aquele rescaldo do Allende, tudo que estava acontecendo ali, contribuindo, né, para processos mais emancipatórios. Na sequência, ele foi convidado pelo Conselho Mundial das Igrejas, então ele andou pelo mundo, em especial nas ex-colônias, né? Então, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, né? Tanto que ele tem um livro, Cartas a Guiné, Sal. Então, nesses lugares, ele contribuiu muito para que outros projetos sociais e educacionais. Então, no livro Ação, Extensão Comunicação, ele está falando com os engenheiros agrônomos, por exemplo, né, para defender essa ideia de que extensão não é estender os conhecimentos da universidade para a sociedade, mas é um processo de diálogo e de comunicação de saberes, né? Pois o Boaventura Santos vai chamar de ecologia de saberes. Né? Então, essas três palavrinhas são muito importantes na teoria do Paulo Freire, que é ação, reflexão e ação. Só que essa segunda ação não é igual à primeira. É uma ação, não é, que ela tem que visar uma transformação. Não é? E se dá por meio de um processo dialético e de diálogo de culturas, ideias e práticas. Então, ele diz que não tem saber mais ou saber menos. São saberes diferentes. Não é? E aí a ideia da unidade teoria e prática. Então, quando a gente pensa nos conhecimentos escolares, né, os cursos de licenciatura, em geral, eles são organizados em fundamentos, metodologias e práticas. Né? O estágio vai lá no fundo. Agora, parece que o estágio veio no começo, né? Pelas novas diretrizes. Mas também pode ser um estágio bancário, né? Se a gente não repensar uma perspectiva de unidade teoria e prática, porque a gente não separa, né? Do ponto de vista mais didático, curricular, a gente foi separando, mas
Não existe a teoria, ela só surge a partir de uma demanda prática, né? E a prática, ela nunca está desprovida de teoria. Então, tem teorias nas práticas. Então, por exemplo, nos processos de estágio, é muito importante que os estudantes consigam entender as teorias que orientam as práticas dos professores. Às vezes, nem os próprios professores sabem que teorias são essas. Mas, por exemplo, a teoria behaviorista da psicologia, que é o que está presente ainda no nosso ensino. Né? Eu preciso ensinar, todos vão fazer exercícios e vão treinar para depois fazer a prova. Eu tenho uma teoria que não se diferencia dos ratinhos no laboratório. Eu posso colocar os ratinhos ali, fazer tudo isso, que eles vão responder aquilo que eu quero. Agora, nós estamos falando de humanos. Então, como que é com humanos? Né? Pensa, imagina. Né? Então, essa ideia que é marxista, né, dessa unidade teoria e prática, que não se separa. Então, não é relação, não é articulação, é unidade. É pensar que não há teoria sem prática e não há prática sem teoria. Bom, aí os círculos de cultura, que eu acho que a gente pode pensar num dia em fazer uma espécie de uma oficina, né? E que surge lá nos movimentos de cultura popular na década de 60, né? E tem no papel das linguagens, só lembrando que o Paulo Freire é formado em Direito e tem alguma formação também na área de letras, então ele é muito ligado na linguagem, né? Então, a linguagem tem um papel muitíssimo importante, né? A linguagem e as relações é o que nos faz humanos, né? Então, por exemplo, no círculo de cultura, nunca aconteceria isso aqui, todo mundo ouvindo uma pessoa. Então, a palavra precisa circular, né? Todos têm o direito à palavra, né? E por meio de uma prática reflexiva, que se vai pensar sobre aquilo, né? Para ampliar a visão de mundo. Então, os círculos de cultura são uma metodologia. Então, lá no processo de educação de adultos, se fazia toda uma pesquisa, por exemplo, entre pedreiros, né? Do universo, ele chamava de universo vocabulário, chegava algumas palavras. Então, a palavra tijolo entre pedreiros tem um sentido semântico ali, de significado, né? E a partir daquela palavra tijolo, então, eles iam decompor e iam construir outras palavras que tivessem sentido para eles, né? Então, uma ideia de uma construção ativa de conhecimento. Hoje, esse método de alfabetização, depois da psicogênese da língua escrita, a gente não utiliza muito desse jeito, né? De decompor em famílias silábicas e tal. Porque se viu que tanto crianças como adultos têm hipóteses sobre isso. Antes de pensar em escrever cavalo, do jeito que se escreve, a criança pensa, ou um adulto, sobre que letras que eu vou usar para escrever essa palavra. Eu posso escrever C, L, posso usar aqui? Eu posso usar aqui essas letras, como posso usar outras. Se eu usar essa, significa que eu tenho um valor sonoro. Então, o C representa o K, uma hipótese silábica, aqui o VA e aqui o O. Na sequência, a pessoa pode escrever assim, isso já é uma evolução, não é correto. E depois pode chegar a isso e pode chegar a isso. Então, hoje, a gente já tem essa construção. Em Angicos, né, no Rio Grande do Norte, quando ele desenvolveu um método e alfabetizou em 40 horas, tem até um vídeo, vocês procurarem na internet, desses senhores e senhoras idosos hoje, e que falam como foi passar por essa experiência. Né? Era, de fato, revolucionário, porque os analfabetos, as pessoas que não sabiam nem escrever, não podiam votar.
só passaram a votar a partir de 1988, com a Constituição Federal. Então, quando isso começou, lá atrás, né, antes do golpe de 64, de fato era uma ameaça do coronelismo, né? Essas pessoas em 40 horas aprenderem a ler e escrever, né? Então, a metodologia supõe você, então, fazer essa pesquisa, né, com essa população, identificar os temas, as palavras, ou uma atividade geradora e problematizar. Então, tijolo, o que é? Cada um vai falar o que é tijolo, o que representa, como é que pode trabalhar com outras palavras a partir da palavra tijolo, né? Por aí vai. E aí, problematizando para pensar em como as pessoas... Isso. Como as pessoas chegaram àquela situação, né? Por que eles são pedreiros, né? Que sonhos eles têm, tudo. A partir da problematização se sistematiza aquele conhecimento, se pensa em encaminhamentos, né? Então, grosso modo, isso aí são os círculos de cultura. E o que ele fala, então, de conceituização? Essa ideia de superar visões de mundo estáticas, né? Então, tem um trânsito entre uma consciência ingênua e uma consciência crítica, né? A consciência ingênua é o que eu chamo da Gabriela. Nasci assim, eu cresci assim, o mundo sempre foi assim, é isso mesmo. A consciência crítica, a pessoa já começa a problematizar, já começa a colocar outros elementos para chegar à radicalidade da compreensão do mundo, né? Então, a ideia é de fugir dos fatalismos, dos determinismos, e construir uma argumentação crítica, o que ele chama de reaprender a dizer a palavra. O Silvio sabe, eu estou no projeto com o MEC, né, de superação do analfabetismo, e nós temos um aqui em Heliópolis, com a população de rua lá em Belém. E aí, lá na favela de Vila Prudente, aí eu cheguei um dia lá na favela de Vila Prudente, a pessoa que limpa de manhã, faz o café, à noite ela participa do grupo. Aí eu falei, e aí, como que tá? Ela olhou para mim, olha a frase que ela disse. Não tem como lembrar do Paulo Freire. Ela falou assim, professora, à noite é hora de largar a vassoura. Então, essa frase, ela quis dizer, eu tenho direito à educação. Né? Ela não precisou falar isso. Mas, então, era que eu chamo de pérolas, né? É o que ele diz para a gente olhar, as pessoas falam. Então, é reaprender a dizer a própria palavra. Né? Não sei se em uma outra circunstância ela falaria tão metaforicamente, né? Mas ali, vejam, que há aquela vivência que são em círculos de cultura, ela já está reaprendendo a dizer a palavra. Então, a linguagem, por meio do testemunho oral, produz um caminho para a conscientização e a superação de distorções ou de explicações, né, existenciais. Então, nesses ambientes é preciso criar uma segurança, confiança, respeito e crença na dignidade e na potência do outro. Então, nessa experiência que a gente está vivendo, as pessoas falam coisas muito, muito pessoais que elas não falariam, né? De violências, né? Violência doméstica, de assédios. Passado 1 mês e meio, 2 meses do curso, elas já sentem confiança para poder falar, que sabem que não vai sair dali, que as pessoas não vão fazer fofoca, e que o grupo está ali justamente nesse coletivo, nessa perspectiva de solidariedade. E aí, por último, esses dois. Tem muitos, né? Mas eu acho que esses 4, esses 6 que eu estou trazendo, eu acho que dão uma ideia, né, dessa teoria, né?
essa ideia do inacabamento humano. Ele diz que o ser humano tem uma vocação ontológica de ser mais. Todos podem ser mais. Tá? Mesmo aquela pessoa que está morrendo, ela está sempre aprendendo. E é o que ele chama de curiosidade epistemológica. Então, é aquela curiosidade das crianças. As crianças fazem perguntas existenciais, são curiosas. A gente costuma dizer que até entrar na escola, elas fazem perguntas, depois elas respondem perguntas. Então, é a possibilidade de gerar novos saberes. E, para isso, precisa ter humildade, generosidade, solidariedade. Lembra que a palavra solidariedade, ela vem de sólidos. Quer dizer firme, que quer dizer junto. Né? Então, é um pouco isso, né? Esse educador também se coloca numa posição do não saber, né? Que diante do sujeito que aprende ele, inclusive, ele não sabe. Ele está na troca, né? Então, aí chegamos no inédito viável. Então, a partir de algumas situações limite, é possível ter uma superação crítica da realidade. Ir à causa, as causas dessa situação limite, desse problema, e, então, pensar numa utopia, né, que a gente poderia traduzir assim, considerando aí as categorias da totalidade das contradições. Então, às vezes, o inédito viável, ele se dá nas frestas, ele se dá em algumas brechas que aparecem, não estão criadas todas as condições para mudar, mas alguma coisa é possível construir. E aí, eu acho que para nós que fazemos pesquisa, é muito importante isso, que ele fala de denunciar e de anunciar. Então, às vezes a gente fica na denúncia, né? Ele faz esse binômio, né? Então, junto com a denúncia, é preciso vir um anúncio. Então, ao mesmo tempo que eu vou à radicalidade, eu denuncio, eu preciso pensar, então, em propósito. Como eu vou superar esse problema. Né? E aí entra toda a possibilidade de criação. Bom, entramos. Desculpa, eu preciso mais ver, porque eu não sabia dessa palestra agora, mas muito obrigada, tá bom? Obrigada. Obrigada, seja bem-vinda a FADC. Obrigada. E aí entramos aí, tudo isso, né, que é a teoria dele, que ele construiu numa trajetória de altos e baixos, né? E aí eu sempre chamo a atenção disso, né? De que, como gestor público, é muito importante a gente aprender com essa prática que ele teve, né? Por meio dessa coerência e desse compromisso. Ele começou lá nas décadas de 40 e 50, ele trabalhou lá no programa de formação de trabalhadores do SESI, em Recife. E ali, o que tinha? Aquela ideia, né, indústrias se colocando, e o treinamento dos trabalhadores. Então, ele fazia grupos de estudo. Foi aí, mais ou menos, né, que começou esses embriões dos círculos de cultura, né? Então, ele ouvia, ele reunia as famílias dos trabalhadores, né? E também, naquele período, estava efervescendo o movimento de cultura popular, né? No Norte e Nordeste tem um papel importante, né? E aí a experiência de Angicos, né? De Pernambuco, com 40 horas, se alfabetizando. E aí ele foi chamado por tudo isso. Ele era o Miguel Arraes, o governador de Pernambuco. Então, Miguel Arraes tomou conhecimento disso tudo e indicou ele para o Programa Nacional de Alfabetização de Adultos no governo João Goulart, que antecedeu o golpe, né? E aí ele começou com as primeiras ideias, porque nem deu tempo, ele já foi preso, né? Foi presídio,
passou por vários países, né? E coordenou e assessorou muitos projetos no exterior. Na Anistia retorna ao país, então, deu aula na PUC de São Paulo e na Unicamp. Eu convido vocês também a procurarem na internet um parecer do Rubem Alves, porque, como ele tinha que ter alguns requisitos para ser professor da Unicamp, ele não cumpria todos, então tinha tal notório saber. E aí formou-se uma banca para avaliar o Paulo Freire. E esse parecer do Rubem Alves é uma pérola. Ele desafia qualquer um aí a poder fazer o parecer sobre o Paulo Freire. Ele diz, quem dessa banca não se formou a partir das obras do Paulo Freire? Quem somos nós? Para que a gente vai fazer o parecer? Para dizer que a gente tem uma sala do lado dele? É muito legal o parecer do Rubem Alves. Bom, aí ele chega como secretário de Educação, e aí eu trouxe para vocês, aqui, depois tem lá o link, vocês podem acessar um documento, né, que ele escreve, o primeiro documento, e é um documento de fevereiro de 89, então significa que ele já está trabalhando, né, assumiu em 1º de janeiro, e em fevereiro já... Né? Então, ele herdou uma máquina pública gigantesca ali dos Jânio Quadros, né? Uma produção de diagnóstico. Ele fez um grande diagnóstico da rede municipal, fazia visitas às escolas, escutava todo mundo, né? E produziu esse documento, os que fazem a educação conosco em São Paulo. Promoveu um grande programa de formação permanente de professores e gestores, transformou as delegacias de ensino em NAES, núcleos de ação educativa, promoveu um trabalho, né, importante com os movimentos sociais, especialmente criando o MOVA, né, o MOVA São Paulo, que tentaram acabar, mas que até hoje ainda permanece, né, que é uma iniciativa de educação de adultos, né, na forma de educação popular, usando todos os espaços existentes, escolares e não escolares. Aí pode chegar no documento que não vai dar para ler. Aí, ó, sai no Diário Oficial. Qual que é a data que nasceu? Fevereiro. Então, veja, em um mês, mas eu vou ler para vocês. Aos que fazem a educação conosco em São Paulo. Ele achou que ele chegando, ele poderia escrever cartas para os educadores e responder, imagina, só na cabeça dele. Então, assim que eu aceitei o convite que me fez a prefeitura Luiz Erundini para assumir a Secretaria de Educação da cidade de São Paulo, pensei em escrever aos educadores, tão assiduamente quanto possível, cartas informais, que pudesse provocar um diálogo entre nós sobre questões próprias de nossa atividade educativa. Não que tivesse em mente substituir com as cartas os encontros diretos que pretendo realizar com vocês, mas porque pensava em ter nelas um meio a mais de viver a comunicação entre nós. Pensei também que as cartas não deveriam ser escritas só por mim. Educadoras e educadores, outros seriam convidados a participar dessa experiência, que pode constituir-se num momento importante da formação permanente do educador. Fundamental é que as cartas não sejam apenas recebidas e lidas, mas discutidas, estudadas e, sempre que possível, respondidas. Hoje tenho a satisfação de fazer chegar às mãos dos educadores de nossa rede um primeiro texto redigido por equipe desse gabinete, entre aspas, construindo a educação pública popular. Texto em que se fala um pouco de alguns pontos centrais do trabalho comum a ser realizado por nós. E também o texto do regimento comum das escolas para discussão. Só lembrando que isso é 89, isso ficou em discussão até 92. Só em 93 é que saiu o Estatuto do Magistério, plano de carreira,
porque levou todo esse tempo. Discussão e debate em toda a rede. Fraternalmente, Paulo Hermes Neves Freire. Então, imagina o secretário chegando e me dando os cartinhos. Hoje tem WhatsApp. Hoje tem ou tem o assédio, né? Tem os afastamentos. E aí, então, para terminar, eu trago algumas provocações aqui para a gente pensar, né? Se hoje a educação popular, a educação universitária, né? Nós vivemos esses dois campos em disputa, né? Uma ideia do direito, de um lado, que é a que defende, e uma ideia da mercadoria, né? A educação como mercadoria. Isso está em diferentes situações que a gente pode ler, né? As mudanças no campo da educação e da cultura, de fato, elas estão promovendo a emancipação ou nós continuamos a domesticar? Nós continuamos, por exemplo, uma educação escolar, seja ela que nível for, institucional e bancária, né? A educação como prática social e ato político, né? Essa coerência entre pensar e fazer, né? Como que isso está presente, né? Então, uma outra educação é possível, né? Ele diz que a história ela não está escrita totalmente, ela precisa interpelar essa história. E a crítica fundamentada, o argumento, né, tem um papel central nesse entrelaçamento de saberes populares e acadêmicos e na produção de diferentes possibilidades de compreensão do mundo. Para quê? Para transformar. Então, toda a teoria dele é que é preciso compreender o mundo para transformar. Transformar numa perspectiva humanizadora, né? De bem viver, em que todos caibam. É um pouco isso que eu trouxe aqui. Todo o acervo do Paulo Freire, viu? Hoje está disponível em vários, esse é do Instituto Paulo Freire. Tá? Então, aí eu fico disponível para o círculo, para circular a palavra. Os colegas que estão distantes. Fiquem à vontade, gente. Tem uma questão. Sim. Bom, fala você, quem você é, porque eu estou chegando. Bom, eu me chamo André, eu faço pós-graduação lá no Departamento de Filosofia da USP, e estudo o Paulo Freire, mas mais a obra teórica dele, assim, para mim, não entra muito esses termos em relação a ele como gestor e tudo mais. Mas algo que me chama muita atenção na sua fala foi no começo, quando você falou da diferença entre ele ser reconhecido como o patrão da educação e o Ernesto Teixeira como o patrão da escola, né? Que inclusive me faz lembrar de um debate que o Paulo Freire teve com o Ivan Illich nos anos 70 sobre a escolarização, né? O Ivan Illich, que era esse defensor da desescolarização e tudo mais. Enfim, ao longo dos anos 60 tem no começo o Paulo Freire estava mais preocupado com a escola e tudo mais, mas ele vai se afastando disso e ele vai reencontrando a escola lá no final dos anos 70 e nos anos 80, né? Enfim, acho que pensando nesse reconhecimento dele como o patrono da educação brasileira, mesmo ele tendo focado as experiências de educação dele e também a veia assim, mais crítica da produção teórica dele ter sido aquela que enfatizava o papel da educação na sociedade, para fora da escola, né? Para mim é muito curioso ter ele como esse patrão da educação brasileira, e o que faz, talvez hoje em dia, ver
muitas pessoas verem ele como uma grande unanimidade institucional, como uma grande figura normativa em relação às políticas públicas de educação, etc. E acho que muitas dessas pessoas, por exemplo, olham para a situação da educação e veem, da educação pública, etc., e veem o Paulo Freire como responsável de tudo isso, né? Quer dizer, enfim, tudo isso para perguntar sobre como que você enxerga a posição do Paulo Freire na visão do bolsonarismo hoje em dia, né? E outra questão, acho que até pegando um pouco esse tema, porque acho que é mais focado na sua experiência atual de alfabetização popular, né? Enfim, o Paulo Freire ele foi profundamente impactado pelo golpe de 64 e tudo mais, e ele desenvolveu muitas ideias a respeito da ideologia, do papel da ideologia como uma introjeção da classe opressora na classe oprimida e tudo mais, né? Ele tem até aquela ideia do ser duplo e tudo, né? E eu acho que, por mais que tivesse essa discussão toda lá, a situação do golpe de 64 era diferente, né? Porque o golpe foi feito pela porta dos fundos, etc., né? Com apoio, claro, da classe média, mas o que a gente viu no Brasil nos últimos 10 anos e tudo mais, é que esse lado autoritário e obscuro para a gente, ele foi consagrado pelo voto popular, né? Então, eu queria saber, assim, quais são os principais desafios em relação a questões de consciência na alfabetização popular hoje em dia, né? Pelo menos pela sua experiência. Eu fico pensando, né, na nossa dificuldade da dificuldade da esquerda de conseguir compreender o fenômeno religioso hoje em dia, de ficar contrapondo isso a um discurso iluminista, de que ignorância e tudo mais, né? Enfim, podia usar um pouco dessa experiência. Podia fazer um Bom, tudo bem. Tudo bem, pode ser. Não sei se quem está aí fora gostaria de fazer. Eu acho que eu colocaria uma também, um pouco vai nessa direção. Porque um dos conceitos que você levantou aqui me chamou muita atenção, sempre me chamou a atenção, que é a situação limite. É um lugar extremamente importante no Freire, né? Porque é um lugar em que a consciência pode dar o salto para a crítica, mas ela também pode retroceder, né? Reforçar as bases. Então, eu fico pensando, né, como que a situação limite ela é um lugar do diagnóstico freiriano importante, e como que isso pode ser um potencializador para a utopia também, né? Potenciar o inédito real, né? Porque me dá essa impressão de que é ali que a contradição acontece. Talvez o grande momento do ciclo de cultura seja a situação limite disso. A gente pode pensar os saltos, mas também é aí onde as coisas podem retroceder. Eu penso, a gente tem discutido muito a questão da utopia, ela tem um duplo valor. Ela pode servir, né, como um potencial de transformação, mas a gente sabe que também teve muitas utopias totalitárias, né, anti-emancipatórias, né, conservadoras. Então, esse lugar da situação limite, esse lugar duplo das utopias, me parece um lugar interessante para a gente poder conversar. Por isso, meu interesse por esse salto entre situação limite, inédito viável. Cabe mais um? Sim. Você já comentou sobre a doutrina. Eu sou Gabriel, aqui no doutorado aqui do FBC. A senhora comentou desse documento, né? Que foi em discussão de 89 a 93. Dois. E
Eu queria saber se há registro de como se deu esse debate, né? Queria que o senhor contasse com a gente como é que se deu, que eu acho muito interessante, porque hoje em dia a gente comenta muito sobre isso, né? Ao governo, seja qual ele for, né? Até mesmo no atual governo, assim, a coisa foi decidida sem um debate público, com os setores interessados e tal. E às vezes eu fico pensando, e se fosse feito esse debate, como seria, né? É muito difícil, às vezes as camadas são muito amplas, né? Enfim, então uma experiência histórica de quando isso foi feito, saber como foi feito, me parece uma coisa muito interesse, assim, né? Sim. E é isso, basicamente. Começar por você, tá bom? Então, porque acho que é o mais fácil, se eu não conversa. Eu estava no outro, não estava diretamente na educação, estava no bem-estar social nesse período, né? Mas é interessante porque a democracia leva tempo, dá trabalho. Então, hoje não dá para a gente pensar aquele tempo, né? Tudo é hoje muito rápido, né? Efêmero. Então, ali ele veio com a ideia da carta, né? Achando que disse, ele ia responder para cada professor e professora, né, que pudesse dialogar com ele. Porque a base era o diálogo, né? Então, o que ele queria imprimir? Ele queria imprimir esse valor, né? Esse valor de que é pelo diálogo que a gente vai construir o novo, né? E ele herdou uma secretaria muito quebrada. Ele ia, chegava em escola, tinha salas e salas com as carteiras todas deterioradas, eram caminhões e caminhões que saíam levando esse material que não servia para nada, né? Então, ele não aguentou, a verdade é essa. Ele ficou 1 ano e meio. E ele, para as pessoas mais próximas, ele falou claramente que ele não aguentou a estrutura burocrática, é difícil de entrar nas entranhas mesmo, né? E promover o diálogo. Agora, as pessoas que continuaram, Mário Sérgio, o Márcio Gadotti era o chefe de gabinete, mas quem sucedeu ele mesmo na secretaria foi o Mário Sérgio. E o Mário Sérgio Portela dá alguns exemplos, né, de como existiu, de fato, uma continuidade. Então, ele ia para uma escola e ele ia discutir, por exemplo, um repasse de valor para uma escola municipal. Ele conversava da pessoa que limpa, o secretário, os professores, os estudantes, as famílias. Então, você vê que, assim, a base é o diálogo, né? Então, por isso que levou tanto tempo. Então, isso tudo, quer dizer, você vê, se eles assumirem 1º de janeiro, em fevereiro já tinha, vocês podem acessar isso documento, tem uma proposta de regimento comum para as escolas, porque cada escola tem a sua, porque tem autonomia, mas a ideia dele era ter um regimento comum, que a partir desse regimento todas as escolas se organizariam. Então, o processo foi um processo muito rico, muito documentado. Tem teses e teses sobre isso, né? Que explicam como isso, de fato, chegava lá na ponta. Porque não era só uma ideia de um governante. Isso chegava lá na ponta. Só assim, eu sempre trago esse exemplo para a gente pensar. O Estatuto do Magistério é em São Paulo. É lei, é o melhor estatuto do país, ainda hoje. Se a gente pegar um professor, tanto que professores da rede pública de São Paulo, eles vão fazer mestrado, doutorado, não pelo que vai ter de acréscimo no valor da carreira, porque eles ganham mais que a gente, nos federais. Hoje, com todos os arroxos. Então, vejam, toda a ideia da dignidade do trabalhador se eu quero um trabalho bom lá na ponta, eu tenho que dar dignidade a esse trabalhador. Então, é salário, é condições de trabalho. Então,
o professor entrava e tinha lá um tempo de hora de atividade, mas que não acontecia nada. Então, criou-se jornadas, diferentes jornadas. Então, para um professor, de fato, se fixar numa escola. Então, hoje, que é a GEIF, na época era a GEIF, Jornada Especial Integrada, ele trabalha com projetos. Então, ele trabalha 30 horas, ele trabalha 20 horas como estudante e 10 horas com projetos na escola. Então, tudo isso, nesses 4 anos, em meio ao debate de tudo isso, foi possível construir. Então, tinha uma formação permanente desses professores. Esses professores, toda semana, eles tinham formação. E não é aquela ideia que existe muito nas redes grandes como São Paulo, de multiplicação. Eu vou chamar você, dou um curso, ó, você tem a obrigação de tirar na sua escola, e não existe multiplicação. Porque a forma como você aprendeu aquilo, você não consegue passar para frente, né? Então, tudo isso aconteceu. Então, respondendo sua pergunta, acho que dá para dizer que isso chegou lá na ponta. Tanto chegou que permanece. Permanece. O Maluf, quando entrou, uma das primeiras coisas que ele fez foi tentar acabar com o regimento comum, com o estatuto do magistério, com o plano de carreira. Não conseguiu, porque, felizmente, não tinha maioria na Câmara, mas ficou em lei, que é uma outra aprendizagem que a gente precisa ter quando está na gestão pública. A gente está preocupado em fazer mudanças, a gente faz, as mudanças acontecem, mas é a casa dos 3 porquinhos que chão. Chega o outro e dá um soprão e acaba. Então, precisa deixar, de alguma maneira, isso enraizado. Né? Não sei se eu respondi, mas foi todo um processo nesses 4 anos. E que aí, como toda a marca da nossa administração pública, que é a descontinuidade, aí vem lá no FIPICA, né? Foram deteriorando. Aí chegou a Marta, que fez também grandes mudanças, mas que não era aquela perspectiva. Né? Não tinha pessoas de peso na Secretaria de Educação, mas criou céus. Né? Então, acho que enquanto uma ideia de educação popular, né? Eu sempre lembro que o primeiro céu que foi inaugurar, ela levou a Fernanda Montenegro. E aí apresentou o teatro, e aí perguntou para a Fernanda Montenegro. Ela disse, eu nunca me apresentei num teatro com essas condições. Na periferia, em Brasilândia. Né? Então, quer dizer, não é porque é pobre que tem que ser pobre. O melhor tem que estar nesses lugares. Então, eu acho que tudo isso foram construções iniciadas lá atrás, iniciadas na gestão do Paulo Freire. O Silvio, eu acho que isso é pouco estudado, e às vezes fica meio confuso isso na teoria do Paulo Freire. Né? Alguns substituem por problema. Então, situação limite é um problema. Eu acho que é preciso verificar a situação em si. Mas quando ele fala das consciências, não deu para eu aprofundar aí, mas ele sempre fala em trânsito. É uma transitivo ingênua crítica, então a consciência sempre está em trânsito. Não existe uma consciência genuinamente ingênua, genuinamente crítica. Ela sempre está em trânsito. E esse trânsito tem a ver com o que acontece, quer dizer, o que esse meio está favorecendo, né? O meio está favorecendo o fundamentalismo. Então, é um passo para o conservadorismo. Né? O meio está favorecendo uma perspectiva mais dialógica, democrática. Eu acho que tem mais chance de ser uma perspectiva crítica, né? Então, acho que potencializa a utopia, não como aquela ideia do Galeano. Não existe, mas é o guia. Eu sei que talvez não cheguemos lá, mas a gente vai... Quer dizer, tem um caminho a ser feito, né? E tem as contradições, né?
Me parece que num país como o nosso, que a gente está vivendo agora toda essa situação dos pobres, dos ricos, como se, olha, gente, descobrimos agora. Descobrimos agora que é uma sociedade, né, altamente desigual. Não, sempre existiu, né? Então, mesmo em situações em que a gente, estando no governo, poderia tornar isso mais claro, que eu acho que foi a coragem do Paulo Freire. Nisso ele foi radical. Claro que as condições eram outras, né? Pós-redemocratização, pós-Constituição Federal de 88, os governos, né, progressistas, ali, democráticos, tinha muito mais condições, né, de colocar isso em prática, né? E tudo era muito novo, porque nós somos um país novo. Quando a gente sai do Brasil, como a gente vê, como a gente é nanivo nesse sentido. Você vai eu fiquei na Universidade Évora, gente, sabe? É secular, não é? É uma coisa que você fala assim, o que são as universidades brasileiras? A USP, década de 30, aqui, né? 10 anos, poucos anos. Então, nós temos um caminho ainda a fazer, né? Mas me parece que a resposta são as frestas. É a oportunidade das contradições. Aí chegamos no mais difícil, que é a sua, Indra. Que eu acho que, assim, enquanto governos que fomos e somos, podemos dizer assim, nunca tivemos coragem de fazer uma educação freiriana. Então, quem teve coragem foi o Paulo Freire, na Prefeitura de São Paulo. Nós nunca tivemos educadores como ministros. Então, quando a gente vê hoje tudo que está acontecendo com o IBL, começou com o Fernando Haddad, copiando o modelo americano. Já não dava certo. Então, nunca se teve, de fato, coragem de colocar o Paulo Freire nas escolas. Então, e aí a gente tem várias experiências. Nós temos a escola plural em Belo Horizonte. Nós temos experiências no Rio Grande do Sul, nos primeiros governos do Dutra. Tivemos experiências pontuais que não se firmaram como política pública, entendeu? E mesmo aqui na Prefeitura de São Paulo, a gente pode dizer o Estatuto do Magistério de São Paulo é uma política, porque ela se manteve, né? Mas outras coisas, se chegar nas escolas, os professores têm sido afastados porque um tal índice, né, que é sinônimo de qualidade. Quando nós já temos indicadores de qualidade, nós temos custo-aluno de qualidade, custo-aluno. Quer dizer, e daí? O que a gente faz com isso? Então, a resposta para você, eu acho que é coragem, falta coragem e vontade política de fazer o que outros países. Por exemplo, toda vez que eu saio do Brasil, quando fazer alguma coisa, você vai dar uma palestra sobre Paulo Freire. E é sintomático eu estar conversando aqui falando de Paulo Freire, porque eu já tenho coisinha pronta para apresentar, porque sempre assim, na França, fiz um estágio na França. Aí, quando souberam, então, que eu trabalhei num governo, que era o mesmo governo dele, mesmo não sendo, né? Não, você é a melhor pessoa que falar sobre Paulo Freire. Gente, curso de pedagogia no Brasil estuda Paulo Freire. Eu tenho vergonha, né? Falo isso, né? Porque é vergonhoso. Uma pessoa sair de um curso de licenciatura e não ler, no mínimo, o último livro em vida. Pedagogia da Autonomia, que é um livro de bolso. Ele já pensou assim, é um livro de bolso, baratinho, que todo professor vai ler. Nem esse. Então, como é que a gente vai, de fato, chegar a isso? Então, eu acho que o Paulo Freire viveu no Brasil 2 exílios. O exílio político de ter que sair e o exílio das ideias. Ele continua exilado
no próprio país das ideias. Porque quem, de fato, está levando a sério Paulo Freire? Não é o Ministério da Educação. Quantos governos nós tivemos no Ministério da Educação, não tivemos coragem, né, de propor uma escola freiriana. Então, você vê os exemplos que a gente tem. Finlândia. Se for conversar com qualquer pessoa da Finlândia, a base é freiriana. E é considerado top, top, top. E nós estamos aqui, então, eu acho que a palavra mesmo coragem. E de ir o que ele chamava dessa radicalidade democrática. Sabe? Então, se em meados de fevereiro de 89 ele já tinha esse documento, tendo entrado no governo em 1º de janeiro, é muita vontade política, é muito trabalho. Tá? E aí a gente passa governos, e vê governos, e é uma mesmice. É uma mesmice. Nós estamos numa universidade federal, é muito importante ter uma universidade federal, mas nós precisamos fazer a crítica, gente, para sair do atoleiro. Nós temos que fazer a crítica. O pé de meia no Fundeb não é sério. Não é sério. Bom, a política de redistribuição de renda. Não tem nada a ver com a educação, é uma maneira. Então, se é permanência, vai na rubrica da permanência, é outra história. Então, ainda a gente vê esses arremedos, sabe? Essas coisas que são apresentadas para a gente como progresso, como uma evolução, mas nós nunca tivemos coragem de colocar o Paulo Freire nos nossos currículos. Então, isso é verdade. Aqui não. Nós, nos próximos cursos, nós vamos colocar. Ou vamos tentar, né, Silvia? Que a questão, Sim, obrigada. a questão sobre os principais desafios da prática da alfabetização. Da alfabetização. Então, eu tive uma experiência que não é especificamente de alfabetização, mas está dentro do parque da alfabetização, é uma política maior, né? De também ter o letramento digital. Uns 4 meses, recebe pessoas que sabem escrever, outros não sabem escrever, e a gente faz todo um trabalho crítico do letramento digital. Mas a dificuldade hoje, eu acho que na alfabetização, é que a gente não teve, de fato, políticas que se mantiveram. Então, no município de São Paulo, a gente tem um novo, que é a continuidade desse trabalho com as entidades e que tem, em muitos casos, ainda essa pegada da educação popular. Mas não dá para dizer que isso, em todos os lugares tem isso, porque se faz por meio de convênios. Nós sabemos o que se transformou os convênios. Né? Então, do ponto de vista do acompanhamento, se tinha lá na época do Paulo Freire formação para os educadores, acompanhamento, e hoje não dá para dizer que naquela perspectiva freiriana. Né? Então, era um trabalho que envolvia os territórios, envolvia as entidades. Então, os conselhos, ali estavam começando os conselhos de saúde das UBS, os conselhos de escola, todo o trabalho participativo. Então, o MOVA fazia parte disso, dessa educação em território mesmo. Então, hoje não dá para dizer, o município de São Paulo continuou o MOVA. Cada governo teve a sua cara. Então, a gente não vê formação, tem um repasse per capita para as entidades. A informação que eu tenho do MOVA é que as pessoas ficam anos sofrendo porque não querem ir para a igreja. Por que não querem ir para a igreja? Porque elas são hostilizadas, porque os professores não estão preparados.
Elas preferem ficar naquele lugar seguro, então mais de sociabilidade. Então, o grande desafio, eu acho, da educação de adultos hoje, primeiro é compreender que eles têm experiência. Eles não são crianças, porque um primeiro risco é de infantilizar. Eu vou ensinar os adultos como eu ensino crianças. Não. Eles têm experiência, eles têm saberes. E é preciso que esses saberes circulem, que a palavra circule, né? Então, o que eu posso fazer com essa frase de é hora de largar a vassoura? Isso não morremos. Isso é matéria, né? Dá para trabalhar 6 meses com isso, né? Numa perspectiva de radicalidade democrática, né? Por que a vassoura? Por que só agora você fez algo que é direito, só agora você está conseguindo à noite, né? Quer dizer, você trabalha o dia inteiro à noite, né? Então, tivemos muito poucas oportunidades de políticas que permaneceram de alcançar essa radicalidade democrática. Acho que é esse o caminho que a gente tem que fazer, é ler esse documento de Paulo Freire, é ver o que foi possível fazer em 1999, é revisitar e ver o que dá para fazer quando nós, estou dizendo, você também, um doutorado, vai fazer um concurso numa universidade, mas você aproveitou. Não, eu estou dizendo o seguinte, você está no âmbito de poder e a gente faz o quê nesses lugares? Eu já fui diretora de cursos e estive em conselho universitário por 4 anos, né? E a gente vê que é mais do mesmo. São os interesses endógenos. Como é que a gente rompe isso? Entender que essa universidade está a serviço de uma população. Quantas pessoas aqui trabalham na terceirizada e não são alfabetizadas? Quantos? Alguém já se perguntou? Por que essa universidade não tem curso de educação de adultos? Então, são coisas que nos fazem pensar nesse lugar. Então, hoje você é estudante, mas amanhã você pode ser reitor, ministro da educação, secretário de educação. E nós vamos fazer o quê quando estivermos no poder? Nesses poderes. Né? São diferentes poderes. A gente não escuta, em geral, a gente se burocratiza, a gente dá respostas muito rápidas. E aí levou 4 anos para fazer o Estatuto do Magistério. Posso fazer um... Quanto tempo, gente? Eu estou pensando até em 6. Tá vendo? Sou Fernando, sou assistente social. Eu estou fazendo doutorado também lá na Unesp, de Direito de São Paulo. E estou tentando estudar um pouquinho o Paulo Freire, o meu curso também. Aí a senhora falou sobre a importância da gente que está aqui na academia, pensar também não só esse movimento de denúncia, né, que talvez seria essa ideia da crítica radical, mas também um movimento de anúncio. E aí é sempre uma coisa que eu fico pensando, assim, quando eu leio Paulo Freire, se esse movimento de anúncio é o anúncio da possibilidade, né, o anúncio da possibilidade de libertação, de emancipação plena, ou o anúncio de estratégias. O anúncio, né, como a senhora estava falando, de vamos fazer um projeto de extensão na UFABC para a alfabetização de adultos. Isso é um anúncio já. Ou existe um anúncio por trás disso que é a emancipação de fato. O que eu... Não sei se eu fiz... Ação, reflexão, ação. Uma ação, eu preciso pensar numa ação. Essa ação precisa caminhar com um processo de reflexão, de problematização. Por que essa ação? Que ela tem uma finalidade, um para quê? Que é para transformar. Eu posso formar adultos aqui para ser melhores consumidores. Eu posso
alfabetizar adultos para ter uma visão crítica sobre o mundo. Então, esse para quê precisa estar acompanhado. Então, ele é, ao mesmo tempo, possibilidade e estratégia, que é como eu vou fazer, como eu vou tornar essa possibilidade real. Né? Eu já falei para o Silvio isso, né? Quando trabalhava no governo do Celso Daniel, a gente montou a educação de adultos para os funcionários, porque era o primeiro ano, assim como o Paulo Freire, a gente não tinha esses feitiços para escrever em um mês, mas a gente fez um levantamento e viu, não tinha terceirizados na época, era um funcionário da prefeitura, e fizemos um levantamento de os quantos não eram alfabetizados. E aí a gente montou polos em todos os lugares que podia. A Marinha do Teatro, os Coveiros do Cemitério, onde tinha funcionário municipal. E eu fui justamente, eu trabalhava com creche, pré-escola, mas faltou professor na garagem municipal, que é justamente onde é o campus da Federal da ABC hoje. Então, sexta-feira, o coordenador da EJA falou, olha, o maior polo, tem maior demanda, é a garagem municipal. É o pessoal dos copeiros, o pessoal que abre valeta na rua. Não tem professor. Quem que é ele? Eu. Fui dar aula às 7 horas da manhã lá no Relógio. Então, para mim é muito caro estar em Santo André, porque foi uma super experiência. Uma super experiência. Assim, para quem não sabe ler e escrever, vocês não imaginam o que é. O que é libertador, né? Eles falam mesmo, estava com venda nos olhos, né? Não enxergava. Não enxergava. Lógico, sabe ler, sabe dar troco, sabe pelas cores do ônibus, se vive numa sociedade letrada, mas está excluído. Está excluído. Mas é sempre possível, é possibilidade e estratégia, mas é o para quê? A intencionalidade. A intencionalidade, a palavra é essa. Para quê? Em nome de quê? Eu vou pensar um curso de educação de adulto. Obrigada. Que bom viver aqui. Parabenizar o Silvio, porque ele vem fazendo várias iniciativas de trabalho para a universidade. Bom, está chegando. Acho que você não lembra de mim, mas Quando eu chego, eu penso, não conheço. de alguns lugares. Sim. Eu me lembro de você, André. Eu era professora, tinha acabado de ingressar. Olha que interessante. Depois você sai, passa um tempo, eu também fui fazer governo. Olha. Eu fiz em Santo André, em São Bernardo. Estudo o pensamento freiriano, e eu acho que a gente está vivendo um dilema muito grande. Isso aqui, mestrado? Eu já terminei mestrado, meu doutorado, fiz meu pós-doc na USP, que é sobre o pensamento freiriano. Que bom. E quando você coloca, acho que é o último slide, você coloca a educação como direito versus mercadoria. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que a educação pública vem enfrentando na atualidade, sobre um formato bastante controlador, né, que o modelo empresarial, né, se abate nas escolas, e o professor, diante, né, do capital digitalizado, as novas inovações, se vê, né, controlado, sem espaço para criar, né, e fazer resistência. A gente teve, né, como pensar Paulo Freire como uma das possibilidades de resistência nesse contexto. Tem diferentes camadas, né? Você está em escola, Hoje, hoje eu sou diretora de escola em São Bernardo do Campo e professora de educação de adultos em São Paulo. Ai, que ótimo. Legal. Hoje eu estou aqui na Vila Metalúrgica, que não tinha esse Pertinho da Federal da ABC. Então,
em diferentes camadas. Em diferentes camadas. Por exemplo, sendo governo, é preciso ter coragem para poder fazer determinadas coisas. Porque o que a gente vê hoje é que esse privado, essa ideia da mercadoria, ela não está, ela está travestida. Ela está em diferentes lugares. Então, quando a gente vê, por exemplo, a composição do Ministério da Educação, ou das secretarias de Estado, municipais de São Paulo, a gente vê esse abocanhamento do filho público. São pessoas da iniciativa privada que estão ali. Por quê? Porque os lugares mais carimbados, os lugares de maior orçamento é a saúde e a educação. Então, faz tempo que eles estão nesses lugares. De novo, é a coragem, quer dizer, a coragem de fato, fazer uma educação pública. Porque o que nós temos hoje é empresas que se valem desses fundos, né? Mas eles estão prestando serviço para o público. Então, nós estamos numa coisa meio híbrida. É um público-privado. Né? Então, as plataformas não são só as plataformas. Antes das plataformas, tem os materiais didáticos, tem os pacotes de formação de professores. Isso começou lá com o Fundef. Vocês lembram do Paulo Renato? Quando municipalizou as escolas, foi um impacto. Né? Então, os prefeitos dormiram com os orçamentos para pré-escola, creche não tinha ainda, mas pré-escola, EJA e educação especial, e no outro dia tinham que criar uma rede de ensino fundamental, de primeira a quarta na época. E aí foi quando chegou essas empresas, cara, que eu tenho material didático, eu tenho pacote de formação de professores, e ali eles já entraram, entendeu? Então, eles foram sorrateiramente entrando nos municípios, nos estados, e agora estão lá. Né? As fundações, os conglomerados. Se a gente pegar, por exemplo, a iniciativa privada no ensino superior, aqui na região, a gente tinha escolas pequenas, né? Não eram universidades, tirando o São Caetano, a escola municipal, né? Com faculdades, de grupos familiares. Hoje não tem mais. Foram todos engolidos pelos conglomerados internacionais, com ações na Bolsa. Então, eu estou chamando de camadas. Quais as possibilidades? Começar de algum lugar. Por isso que eu perguntei se você está em alguma escola. É começar em alguma escola, é aqui na universidade, é um grupo. Né? São as diferentes possibilidades que a gente tem de radicalizar. Né? Então, lá na EJA, pensar um trabalho no território, como essa escola se enraiza naquele território, que relações ela tem ali, que compromissos ela tem, né? E como que a gente pode... Então, eu estou vendo você aqui, que não me era estranha, né? Olha o caminho que você fez, né? Naquele tempo. E aí, não sei se você lembra, mas as pessoas perguntavam se a gente ia adotar apostila. E a gente falou que não. Mas a gente construía um trabalho com eles, de escrita, né? De diário. E aí, algumas escolas que a gente ia, eles falavam assim, dá mais trabalho fazer isso aqui, fazer o que a gente pedia, do que ter uma cartilha. Mas a gente nunca disse que não podia usar a cartilha, só tinham que explicar para a gente por que a cartilha. Não, tá bom. Tinha que argumentar. Né? Mas é muito legal, eu acho, que pensar nessas diferentes possibilidades que a gente tem e que não é linear e não dá para dizer que agora, no arranjo político que a gente tem, nós vamos conseguir muitas coisas.
Acho que é acreditar na utopia, acreditar nessas, sabe? Então, hoje é aqui esse grupo, são possibilidades da universidade, da extensão, da pesquisa, a própria pesquisa, né? Como a gente pensa a pesquisa? A gente vai, por que as escolas não gostam dos pesquisadores? Porque a gente vai e pesquisa zoológica, a gente não tem compromisso com os bichos, a gente vai lá ver os bichinhos, tchau. É assim que a gente faz, né? Vai na escola, bom, faz uma entrevista, uma observação. Então, só o fato pequeno de devolver, de reunir os professores daquela escola e apresentar o resultado, é uma perspectiva. Eu falei dessa realidade. Tem outras. Eu tenho vivido essa experiência, tem vindo muita gente para a universidade a partir disso. Por exemplo, fiz um trabalho com ETECs, né, de apresentar o trabalho de mestrado, né, orientando, e aí a pessoa começou a ver que nunca pensou em fazer mestrado. Porque são essas frestas, são essas possibilidades não lineares, né? Isso se apresenta e acontece. Você comentou de ter coragem, estou lembrando muito dos que a gente acabou de ler, que foi Mark Fisher, né? E ele vai falar muito disso, como que a esquerda ela tem entrado, às vezes, lutas que já são dadas como perdidas, né? Ou já no meio do neoliberalismo, tá nesse mundo em que a Inglaterra, o Partido Trabalhista, virou Tony Blair, desmonte do sindicalismo. A grande vitória da Thatcher foi essa, plantar a ideia dela nos limites. Então, e como que a gente vive disso, né? Nessa impossibilidade de, não vai ser possível construir determinados assuntos, ir para uma escola, a gente sempre quando conversa, mas isso daí é uma utopia, então como é que a gente faz isso, né? Eu fico imaginando esse lugar do imaginário que a gente está vivendo, né? Que cancela toda hora esse futuro, né? Fischer também. Pensando nessa falta de coragem, né? Não é uma questão, cara simplesmente falar, não, agora vou lá e vou peitar. Mas no sentido da pessoa pensar qual é a estratégia para, talvez nesse sentido até... E garantir a sustentação disso, a permanência, né? A permanência. Algumas coisas a gente não tem condição de saber, né? Como um governo, né? Voto vai perder, vai vir um outro, vai começar do zero, vai desconstruir, né? Mas sempre fica, sempre fica. E eu acho que um trabalho da educação escolar, em que nível for, é revolucionário. Se a gente pensar, todos os dias as pessoas vão às escolas. Todos os dias. Todos os dias elas se transformam. Tudo bem? Todos os dias elas se transformam. Elas se transformam. Elas se transformam. E a gente não para pensar nisso. Que outro serviço público está tão perto da população como as escolas, as universidades, as escolas básicas? As pessoas estão aqui. As pessoas estão aqui. Nós estamos trabalhando com conhecimento. E ganhamos ainda. Nós fazemos o que gostamos e ganhamos ainda. E alguém de longe. Da blogosfera. O Renan está em Pernambuco, não? Na casa do Bonfrey. Você conhece a experiência de Angicos? Eita, como que eu vou... Tá sem microfone, Renan. Tá com ele. Tá. Não, eu estava falando com minha madrinha aqui. É a Mariana, ela é Tá, Mariana. eu quero... Oi, boa tarde. Boa tarde.
Marinés, eu quero te agradecer muito, foi um prazer te escutar, muito feliz de que você esteja na UFABC, um campus tão querido. E queria compartilhar que eu fiz pedagogia e psicologia em Buenos Aires, na Argentina. E o único autor brasileiro que eu li, o único, em muitos anos de formação, foi Paulo Freire. Eu lembro que a gente leu Cartas para quem pretende ensinar. Acho que aqui foi a mesma tradução, fazendo estágios. E a minha professora era fã de Paulo Freire, e eu amei ler. E o que você coloca, acho que é um pouco sintomático do Brasil. Por que a gente não lê Paulo Freire em pedagogia? Por que uma autora que acaba sendo marginal, sendo patrono da educação e tendo essa divulgação internacional? Eu fiquei pensando muito a partir da tua fala e do teu texto, né? Essa ideia da contradição entre o que a gente diz e o que a gente faz, essa falta de coerência. E como as professoras e professores estão adoecendo por esse paradoxo estrutural, né, de ter plataformas, de ser constantemente infantilizados, censurados no seu saber, destituídos de palavra, e lembro da psicanálise, que tem vários trabalhos, né, em diálogo com Freire. E fiquei pensando nas brechas, isto que você traz, né? Como enxergar brechas, como fazer nessas aberturas. Não sei, talvez a própria leitura do Freire, né, seja já uma possibilidade. Fiquei muito interessada nas rodas de cultura, isso que você traz como dinâmica, enfim, como você enxerga essas possibilidades de brechas para tentar um mínimo de coerência entre o dizer e o fazer. Sim, Mariana. Eu queria começar a falar da pedagogia, mas isso também se aplica às suas outras licenciaturas, né? A pedagogia no Brasil, não sei lá na Argentina, mas ela é uma amálgama de muitas ciências. E como chama na Argentina o curso de pedagogia? Professorado, porque Certo. não é um curso de ensino superior, não é universitário no Curso Brasil. Como já foi aqui no Brasil? O antigo curso normal era de nível médio. Tá? A partir de 96, né, com a Lei de Diretriz e Base, nós temos essa exigência, e que foi importante, foi uma luta de muitos educadores, de que todos os professores tivessem nível superior, que não era uma realidade. Eu acho que em muitos lugares ainda não é. Né? Então, pedagogia com esse nome só existe no Brasil. Em outros países chama Ciências da Educação. Porque são diferentes ciências que convergem para o campo da educação. No seu caso, tem pedagogia social, por exemplo, na Alemanha, na França, em Portugal. É um curso específico para educadores sociais, para quem vai trabalhar com crianças, adolescentes, população em situação de rua, né? Com as causas sociais, né? Então, a pedagogia no Brasil, ela tem toda uma história e ela é um campo epistemológico muito frágil. Porque se a gente pegar o curso de história, você vai estudar 4 anos muito do campo da história e menos da formação dos professores, se você fizer um curso de licenciatura. Mas você tem uma solidez. Isso não acontece no curso de pedagogia no Brasil. Então, ficamos numa fluidez, né? numa certa superficialidade. Isso por si só não explica por que não trazer Paulo Freire. É porque acho que ficou um curso muito mais para a educação escolar, pensado para a educação escolar. E o Paulo Freire, com esses 2 exílios que eu disse, que esse das ideias ainda permanece, é essa ideia de que ele é um autor para a educação popular.
que ele não traz elementos significativos para pensar a educação escolar. Ele foi secretário de Educação da maior cidade da América Latina, e revolucionou, né? Se isso não é saber fazer pedagogia, né? Então, e dentre as teorias, eu não sei se você viu o comecinho aqui, que eu passei pelas tendências pedagógicas para situar a pedagogia libertadora e todos os ataques que o Paulo Freire sofreu e sofre, mas não só da direita. Da direita é mais recente, mas mesmo da esquerda, do centro. Né? Quer dizer, por que ele não é lido? Porque se a gente for levar a sério o Paulo Freire, nós temos que rever todos os currículos. Nós temos que rever todos os currículos. Como eu disse, esse da licenciatura, fundamentos, metodologias e práticas. Então, eu tenho uma teoria auto-aplicável que eu vou chegar em qualquer escola e vai caber aquela teoria. Onde está o diálogo? Que saberes aquela escola tem, aquele território tem? Né? Então, o que eu acho é que a gente viveu e vive ainda experiências episódicas muito importantes no Brasil, que vai na contramão dessa educação bancária, mas elas ficam nelas mesmas. Elas não ganham uma capilaridade. E quando se tem oportunidade de estar em governos e pensar políticas que são mais, que precisam ser mais sustentáveis, mais a longo prazo, a gente não tem essa palavrinha que é essa coragem de ser radical e de colocar todos os interesses que estão em jogo. Hoje, os interesses em jogo de uma educação como mercadoria, ela está dentro de governos democráticos. E que meios que nós temos? Me parece que o meio continua sendo as frestas, em todas as camadas, seja na escola, na pesquisa, na extensão, em todos os lugares. Como que nós podemos radicalizar? E aí tem vários autores, talvez a gente possa trazer o McLaren, né, que vão nessa linha da pedagogia mais radical, essa ideia mais radicalizada da democracia. Então, o para quê é a justiça social, é a igualdade, não tem outra coisa num país como o nosso. Esse é o para quê. Para que estuda? Para que faz pesquisa? Para que tem extensão? Para mudar, para transformar essa situação que não está boa. Não está boa para ninguém, nem para quem está rico, né? Não está boa. Não está boa para ninguém. Tarcísio. Pois é. A turma do boné, né? Mas eu queria ler a Bell Hooks, que é uma outra que eu acho que vale a pena. A Bell Hooks é uma escritora, né, que quando leu Paulo Freire, com toda a história que ela teve de estudar em escolas segregadas, sendo negra, né, nos Estados Unidos, e aí, como professora, ela vai experimentar radicalidade, né? E aí eu separei aqui uma parte em que ela nos faz pensar, né? É como a gente... eu acho que fica muito, né, na discussão do gênero e da raça, mas ela convida sempre a gente em todos os lugares. Então, ela fala da universidade, né, mas como que a gente traz tudo isso que, assim, do ponto de vista mais acadêmico, está fora da escola? Seja ela em que nível. Ela vai falar.
nos últimos anos, tem realizado um trabalho remunerado, que ela saiu da universidade e vai dar aula em escola básica, onde chamam, né? Em vários ambientes formais ou não formais de educação. Oferecer cursos intensivos com duração de uma semana ou um mês para professores e estudantes foi e ainda é uma forma de me engajar na educação como prática da liberdade sem restrições, com medo de reprimendas punitivas. Ela quis sair das burocracias, né? E tudo que ela fazia nas universidades não podia. É uma experiência extremamente gratificante. Eu entendo muito bem uma afirmação. Sou, em essência, professor. Existem momentos na sala de aula em que é impossível segurar a língua, deixar um cargo estável e abrir novos espaços para ensinar e aprender. Isso não só renovou e reconfigurou meu espírito, como também me permitiu me apoiar no prazer de ensinar, que faz meu coração feliz. Então, essas coisas não tem muito lugar, né? Tem muito lugar na universidade. Fazer as pessoas felizes. Não parece tão pequeno. Beleza. A gente está chegando no fim, agradecendo então ao senhor Ronei, que está inaugurando o eixo de Utopia e Educação, né? Espero que aí, com essas suas palavras, o eixo possa se vitalizar, vocês possam discutir coisas, que a gente possa fazer, fica aí a missão da gente pensar o círculo de cultura, que tem para Sim, uma podemos atividade pensar em interessante, oficinas. acho que valeria a pena. A gente estava aqui, né, antes com o movimento Correnteza, representante, né, movimento estudantil aqui, e é um passo para que a gente possa construir ações que vão nessa direção, que articulam os movimentos sociais, de educação, né? Acho que talvez fazer da universidade um lugar para que crie pessoas felizes, parte daí. Então, acho que a gente vai ter esses propósitos. De novidade, no dia 30 de abril, de julho, o professor John Abromait vai vir aqui. É um professor que estuda Horkheimer e tem feito textos sobre Trump e o fascismo, então ele vai nos visitar nessa próxima atividade, se não me engano. Né? Semana que vem tem um ato, né? Vai ser às 5h30, se não me engano. Tá? Mas eu passo no grupo e dou uma avisada para comentar também. Então vai ser bem legal. Tá? Vai ser no auditório 2, vai ser num lugar maiorzinho, com cadeira. E aí, também a gente vai fazer a leitura dos testemunhos de Utopia. Que é uma homenagem, né, às duas perdas que a gente teve mais recente, que é o Pepe Mujica e também o Papa Francisco, né? Então, é um texto que reúne textos dele sobre utopia, mas também do Hugo Chávez e da Angela Davis. Então, a gente vai fazer uma espécie de roda de conversa nesse dia para trazer esses elementos. Se você puder passar os slides para ele. Passo, sim, a gente pode criar um drive do grupo e tal. A gente faz isso. E esse vídeo vai estar disponível. Ah, legal. Eu que agradeço, Luciano. Acho que foi importante para conhecer e participar também da entrevista anterior aí, criar esses laços com os diferentes movimentos, né? Muito legal. Obrigada. Valeu, então. Até a próxima, gente, então. Esses círculos eu não penso, não. Vale a pena mesmo. Quem aqui que está no